Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o conteúdo de hoje é polímeros. Nesta aula, iremos fazer a introdução sobre este conteúdo, conceituar polímeros, estudar os polímeros de adição comum, de adição 1,4 e ainda conhecer o processo de vulcanização da borracha, que é muito importante, principalmente para a fabricação de pneus. Na figura ao lado, tem alguns objetos que fazem parte, que estão incluídos no conteúdo da nossa aula de hoje. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender polímeros! Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva para estar apoiando. Além disso, deixe um comentário, deixe um gostei para estar incentivando o canal e a produção de mais vídeos de qualidade. Então vamos observar estas figuras, essas imagens, e vamos ainda observar que muitos desses objetos que estão aqui presentes são bastante conhecidos no nosso cotidiano. Um capacete, um mouse, um teclado, um controle remoto, essas garrafas plásticas, essa forma de cubo de gelo, régua, a bandeja, a garrafa, a caneta, essas embalagens para condicionamentos de alimentos e esses outros que estão representados nessa última imagem logo aqui abaixo. Observe que todos esses materiais dão um certo conforto e comodidade no nosso dia a dia. Por outro lado, todos esses produtos podem ocasionar um grande impacto ambiental, como pode ser observado nessas outras figuras, na qual tem esses plásticos que foram descartados em um local provavelmente não adequado, que acaba causando um grande impacto negativo no ambiente. Isso também se alastra pelos mares e oceanos, que podem estar provocando morte de animais que vivem nesses meios aquáticos, e ainda podemos observar essa imagem chocante, que é uma tartaruga que vai fazer, né, ou vai tentar ingerir este copo, acreditando ser um alimento que ele costuma comer no mar. Tá? Então, veja que há duas vertentes para esse tipo de materiais. Por um lado, nos causam grande conforto, nos auxiliam bastante, são bastante versáteis. Por outro, pode ocasionar um grande impacto negativo ao ambiente. Mas agora vem a pergunta, o que são polímeros? O que são polímeros? Essa palavra polímero vem do grego, em qual polis significa muito e meros significa partes. Então, polímeros são compostos de moléculas muito grandes, formadas pela união de um grande número de moléculas pequenas, que são chamadas de monômeros. Para facilitar, vamos considerar esses clipes que cada um deles seja um monômero, ou seja uma parte. Um monômero vai se unir com outro monômero, então está aumentando a cadeia, que vai se unir com N outros monômeros e vai dar origem a uma cadeia bastante longa, como podemos observar aqui. Ó. Note que vários monômeros se uniram e deram origem a um polímero, tá? Um exemplo desse formato que acontece na natureza. O processo de formação de polímeros é denominado de polimerização e este processo é conhecido em laboratório desde 1860, mas foi somente em 1864 que o primeiro polímero com aplicações práticas surgiu, que é o celuloide, que é o nitrato de celulose. Ele surgiu devido à necessidade de uma substituição do marfim, que está presente naquelas presas dos elefantes, que naquela época dava origem às bolas de bilhar, que estavam no auge na Europa e nos Estados Unidos. Então, para acabar com essa matança dos elefantes, sugeriu-se a formação, a produção de um outro material que pudesse substituir o marfim, que foi então criado em 1864. Em 1909, surgiu um outro material bastante importante e muito útil até nos dias atuais, que foi a baquelite, que é uma resina plástica de propriedades extraordinárias com resistência excepcional ao calor, porque a celuloide ele não era tão resistente ao calor e era inflamável. Já a baquelite não. Por exemplo, podemos observar nessa figura que os discos de vinil, o cabo de panela, outros utensílios eletrônicos, dentre outros tipos de materiais, inclusive bolas de bilhar, podem ser feitos com baquelite. Então, muito interessante. Os polímeros, eles podem ser classificados em naturais
ou sintéticos, que são também chamados de polímeros artificiais. Os polímeros naturais são a celulose, o amido, látex natural, a caseína, que é a proteína que está presente no leite, a seda e fios de teia de aranha, que são formados pela proteína do tipo beta-queratina. E na imagem podemos observar esta teia de aranha, e que quando comparado com outros materiais conhecidos, como por exemplo com o aço, a teia de aranha é cerca de 5 vezes mais resistente. E ainda quando comparado com o Kevlar, que é um material na qual é produzido o colete à prova de balas, a teia de aranha é 2 vezes mais resistente. Quanto aos polímeros artificiais, tem-se o polietileno, o politetrafluoretileno, que é conhecido como Teflon, tem-se o nylon, a borracha sintética, o poliéster e o acrílico. E nesta imagem tem os materiais que são formados a partir de polímeros artificiais. Os polímeros ainda podem ser classificados como termoplásticos ou termorrígidos. Os termoplásticos, eles podem ser fundidos por aquecimento e se solidificam por resfriamento. Além disso, o seu formato ele pode ser modificado e ainda pode ser reciclado, mas, no entanto, ele apresenta uma limitação no número de reciclagens, que pode ser repetida algumas vezes. Exemplos tem-se a celulose, a poliamida, polietileno, policloreto de vinila, politetrafluoretileno, polipropileno, poliestireno e poliacrilonitrila. E aí nessa imagem tem a figura de alguns termoplásticos. Já os termorrígidos, já como o nome já está sugerindo, eles são polímeros infusíveis e insolúveis de estruturas tridimensionais e rígida, por isso o nome termorrígido, com ligações cruzadas. E são exatamente essas ligações cruzadas que promovem essa rigidez desses polímeros. E o seu formato, ele não pode ser modificado, ao contrário dos termoplásticos, não permitem o reprocessamento, portanto eles não são recicláveis. Exemplos, a caseína, poliuretano, baquelite, a borracha vulcanizada, epóxi e ainda o silicone. Tá? Podemos observar nessa imagem alguns exemplos de objetos que são formados por polímeros termorrígidos. Vamos estudar agora os polímeros de adição comum. As reações de adição, nós já estudamos no conteúdo de reações orgânicas, e aqui vamos apenas fazer uma representação rápida de como os polímeros são formados por adição comum. Considere esse exemplo, na qual entre dois átomos de carbono tem-se a ligação dupla. Essas esferas na cor cinza representam um par de elétrons que formam a ligação sigma, e essas esferas na cor rosa representam os elétrons que vão dar origem à ligação π. Como sabemos, a ligação π é mais fraca, portanto, ela vai ser rompida durante a formação do polímero com reação de adição comum. Note que essa ligação π ela vai ser rompida e cada um desses elétrons vão ser utilizados para formar a ligação com o átomo de carbono vizinho, dando origem a uma grande cadeia que vai ser o polímero, como pode ser observado neste caso. Antes de uma ligação dupla, o elétron veio formar a ligação com o carbono vizinho, a mesma coisa acontece com esse átomo de carbono e esse outro, e assim sucessivamente na cadeia. O primeiro exemplo de polímero de adição comum que vamos estudar é o polietileno, na qual o monômero é o etileno. O monômero é a base que vai dar origem a este polímero. Veja, por exemplo, tem-se N moléculas de etileno, que nessas condições, utilizando um catalisador, pressão e temperatura, dá origem ao polietileno, que forma ou é utilizada para produzir toalhas, cortinas, garrafas, sacolas de supermercados, canos plásticos, etc. Um exemplo, tem-se uma cadeira, que essa cadeira é formada por polietileno. Foi citado como exemplo sacolas de supermercados, mas lembrando que atualmente as sacolas de supermercados estão sendo substituídas ou acrescentados alguns materiais para que ela se torne biodegradável, ou seja, tem um tempo de vida muito curto no ambiente. Além disso, nosso grupo de pesquisa, na qual eu estou liderando, que é o NUPEC, Núcleo de Pesquisas e Ensino de Ciências e Matemática, nós estamos desenvolvendo, justamente com a aluna Ana Beatriz, um polímero à base, um bioplástico à base da casca de mamão. E está dando muito certo, temos resultados bastante positivos e pode ser utilizado como substituintes para essas sacolas plásticas. Outro polímero é o polipropileno, conhecido pela sigla PP, na qual a base monomérica é o propeno. Então observe N moléculas de propeno nessas condições reacionais formam o PP.
E o PP ele é utilizado para fabricar cordas, para-choque de automóveis, dentre outros tipos de materiais. Exemplo, tem-se uma corda formada por PP. Outro polímero é o policloreto de vinila, mais conhecido por PVC, na qual o monômero que o dá origem é o cloroeteno. Então, nesta reação, tem-se N moléculas de cloroeteno, nessas condições reacionais, formando o polímero PVC, que é utilizado para a formação e fabricação de tubos de encanamento, sapatos plásticos, filmes para embalagens, dentre outros tipos de materiais. Neste exemplo, tem-se os canos de PVC. Poliestireno, conhecido pela sigla PS, tem como base monomérica ou como monômero que o dá origem o vinilbenzeno. Note nessa representação que N moléculas de vinilbenzeno, nessas condições reacionais, formam o poliestireno, que é utilizado para a fabricação de pratos, xícaras, espumas, embalagens isolantes, dentre outros tipos de materiais. Nesse exemplo, tem-se os materiais formados por isopor. Outro polímero é o poliacetato de vinila, o PVA, na qual o monômero que o dá origem é o acetato de etenila, que está representado por essa estrutura, que nessas condições reacionais forma o polímero. Este polímero ele é utilizado para a fabricação de colas, tintas, goma de mascar, dentre outros tipos de materiais. Lembrando que, anteriormente, as gomas de mascar eram formadas a partir da borracha natural, mas atualmente é utilizado um derivado do petróleo por questões mais econômicas. Politetrafluoretileno, o PTFE, tem como base o monômero tetrafluoreteno. Observe nesta imagem, nesse exemplo reacional, qual N moléculas de tetrafluoreteno, nas condições reacionais adequadas, formam o PTFE, que é o polímero. Este polímero é utilizado para a fabricação de engrenagens, mancais, revestimento de panelas e assadeiras, fitas de vedação de tubulações, dentre outros tipos de materiais. Neste exemplo, tem-se uma assadeira com material antiaderente, que no caso é o PTFE. Ele é utilizado como antiaderente porque apresenta um baixo coeficiente de atrito. Portanto, o alimento ele não vai ter a tendência de grudar, por isso que é chamada de panela antiaderente devido a esse polímero. Outro material é o polimetilmetacrilato, PMMA, conhecido por esta sigla, na qual o monômero é o metacrilato de metila. Observe a formação desse polímero. Tem-se N moléculas do metacrilato de metila, em determinadas condições reacionais, forma o polímero, que é utilizado para a fabricação, por exemplo, do vidro plástico, que imita muito bem o vidro, como podemos observar nesta imagem. O outro é o poliacrilonitrila, conhecido por Orlon ou então PAN, na qual o monômero é o cianeto de vinila. Vamos observar neste exemplo essa reação, N moléculas de cianeto de vinila, nessas condições reacionais estabelecidas, formam o polímero. Este polímero ele é utilizado para a fabricação de cobertores, carpetes, bichos de pelúcia, dentre outros tipos de materiais. Como podemos observar, esse carpete ele é formado pelo material Orlon. Então, pessoal, esta é a primeira etapa da aula sobre polímeros que tínhamos para ministrar, para não ficar tão extenso. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Obrigado, um grande abraço.